Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Vamos lá, vamos para mais uma aula aqui falando hoje, tá dando continuidade a gente falar sobre equação, tá? Hoje a gente vai, enfim, chegar à equação do primeiro grau. Como eu tinha falado para vocês, aqueles assuntos anteriores era a base, tá, para nós entendermos a equação do primeiro grau. Hoje em si, nós iremos entrar no conteúdo de equação do primeiro grau. Por hora, tá? Por enquanto, na primeira parte, a gente vai ver alguma introdução ainda, tá certo? Sobre a igualdade e a equação do primeiro grau, e depois a gente adentra mesmo como resolvermos as equações de primeiro grau com incógnita. Então, vamos lá, vamos começar aqui o conteúdo. Igualdade e equação. Leandro trabalha em uma loja que vende rações. Ele separou dois pacotes que têm mesmo tamanho e massa. Então, a gente tem esses dois pacotes aqui, eles têm o mesmo tamanho e massa, ou seja, pesam a mesma quantidade. Colocando-os em um dos pratos de uma balança de dois pratos, tá? Colocando-os em um dos pratos de uma balança de dois pratos. Depois, no outro prato, foi colocado os pesos com 500 gramas cada um até que ocorresse o equilíbrio. Como podemos observar nessa figura, quando colocou 4 pesos, então temos 4 pesos de 500 gramas, os pratos ficaram equilibrados. De acordo com o equilíbrio observado, se chamarmos X a massa de cada pacote, ou seja, cada pacote quanto é que pesa, aí a gente diz que X, porque nós não sabemos qual o peso dele. Então a gente nomeia como uma incógnita, como algo que eu quero descobrir. E essa incógnita geralmente a gente vai utilizar X. Pode utilizar outra letra? Pode. Tá? Aqui é só uma letra que usualmente tá, utilizamos. Então, a gente nomeou de X cada massa do pacote de ração e podemos representar a situação observada na balança por meio de uma seguinte sentença, tá? Por meio da seguinte sentença, essa aqui, ó. 2x, cada massa vale X, cada peso cada pacotezinho tem um peso X, então eu tenho dois pacotes, eu tenho 2x. E 4 pesos de 500 gramas cada. Daí a gente pode simplificar essa expressão. A gente já aprendeu as operações algébricas, então eu sei que x, um x mais um x, eu vou ter 2x. E aqui eu tenho 4 de 500, 4 vezes 500. E ainda posso simplificar mais. 2x é igual a 4 vezes 500, 2.000. Pronto, agora vamos lá. Essa maneira de escrever a sentença, fazendo uso do sinal de igualdade, é conhecida como equação. Então, já estamos vendo aí o princípio da equação, que é uma equação quando a gente está utilizando essa igualdade. Eu tenho um membro primeiro, ele vai ser igual a esse segundo, ou seja, há um equilíbrio. Esse lado tem que ser igual a esse. E quanto aqui tem? 2.000. Aqui eu tenho 2x. Então, eu vou ter que descobrir esse valor de x para que esse outro lado também esteja equilibrado. Aqui também tem a 2.000. E qual seria o valor de x, tá? Sabendo que eu estou multiplicando o x por 2 para dar 2.000. Aí vamos lá. O prefixo equa vem do latim e significa igual. Então, equação, a gente tem a ideia de igualdades, de algo igual, tá? De equilíbrio. Além de apresentar uma igualdade, temos a presença de um valor desconhecido, a massa de cada pacote, sendo ele representado pela letra x. Em uma equação, a letra é a incógnita, que pode ser representada por diversas letras. Lembre-se que um dos objetivos da linguagem algébrica é a padronização de uma linguagem universal, daí o uso das letras. Voltando ao problema anterior sobre a massa do pacote de ração, temos que a equação indica uma sentença aberta. Estão lembrados? Sentença fechada e sentenças abertas. Se não estão, dê uma revisada, mas as sentenças abertas elas têm as incógnitas, as variáveis, as letras, e as fechadas não. Voltando ao problema anterior sobre a massa do pacote de ração, temos que a equação indica uma sentença aberta, e na igualdade, na equação, temos. Então, quando tiver igualdades, a gente diz que ali temos uma equação. E quando não temos igualdade, temos lá as continhas sem um sinal de igualdade entre
um membro e outro, tá? Ele só querendo desenvolver aquelas contas, a gente chama de expressão. Expressão a gente vai resolvendo e colocando o sinal de lá de igual. Isso vai ser igual a isso, e vai ser igual a isso, e a gente vai descobrir no final quanto é aquela expressão. Aqui não, aqui tem uma equação. Um lado ele tem que ser igual ao outro, e eu vou ter que descobrir essa incógnita para que os lados sejam equilibrados. Aí vamos lá. A expressão escrita à esquerda do sinal da igualdade é chamada de primeiro membro, como vocês já sabem. A expressão escrita à direita do sinal de igualdade é conhecida como segundo membro. Então, esquerda, primeiro membro. Direita, segundo membro. Fica da seguinte forma. 2x é o primeiro membro e 2000, que é igual a 2000 vai estar no segundo membro. Determinar o valor da incógnita x que corresponde a encontrar a solução da equação, para a equação. Então, a gente determinar esse valor, ela vai corresponder, tá? A gente encontrar a solução para aquela equação. Então, qual vai ser a solução dessa equação? Para isso, uma possibilidade inicial é atribuir valores aleatórios para x por estimativa, até que a sentença seja verdadeira. Atribuindo o valor 1000 para x, temos 2 vezes 1000 é igual a 2000. Se tivéssemos colocado outro valor, por exemplo, 500, 2 vezes 500 daria 1000. 1000 é igual a 2000? Não. Então, não teríamos aí um equilíbrio, não teríamos uma igualdade. Mas quando colocamos o valor 1000, aí a gente encontra que 2 vezes 1000 é 2000, que é igual a 2000, que está no segundo membro. Então, ela torna-se verdadeira para o valor 1000. Então, a solução dessa equação vai ser o valor 1000. Agora a gente vem para o conjunto universo e conjunto solução. Vamos lá. Nas equações, os valores numéricos que a incógnita pode assumir dependem dos valores indicados em um conjunto chamado de conjunto universo U. Já o valor numérico da variável, que torna verdadeira a equação, é chamado de solução ou raiz da equação. Lembra-se que raiz quer dizer origem, tá? Então, origem para os povos antigos, tá? Vinha que aqueles números ele tem origem nesse número, então daí vem essa ideia de solução, da raiz da equação. Quando eu disser eu quero saber a raiz da equação, eu estou querendo saber a solução da equação. Uma linguagem matemática que vocês têm que aprender. Sendo indicados em um conjunto solução S, então toda vez que a gente for falar solução é só colocar o S de solução, tá? Ou conjunto verdade, V. Veja alguns exemplos. Primeiro, considerando o conjunto dos números naturais. Quem são o conjunto dos números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, o 0, o 6, o 8 e assim por diante. Sempre para essa contagem, tá? Só esses números que a gente tem eles como positivos, tá? Que não são frações. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daí por diante. E a equação 5 vezes x, que é igual a 20. Olha, ele colocou o sinal de vezes, mas nem precisava, tá, pessoal? Se só fosse 5x, a gente já sabia que estaria multiplicando, porque não é necessário, tá, aparecer o sinal de vezes quando tem um número e uma letra. Equação, vamos lá, 5 vezes x é igual a 20. Qual seria o então, conjunto universo U é igual a N, ou seja, o conjunto universo é igual ao dos naturais. E o que isso quer dizer? Eu estou trabalhando aí com possibilidades, tá, dentro do conjunto dos números naturais. Se eu encontrasse um número negativo, estaria dentro dos números naturais? Não. Então, eu não conseguiria, tá, ter uma solução dentro dos conjuntos dos números naturais, se a solução só fosse negativa. Se a solução só for negativa, ela não está dentro dos conjuntos dos números naturais, então eu digo que não tem solução, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá. Conjunto universo, a gente vai considerar só os números naturais para encontrarmos a solução, e a gente vê que quantas vezes 5 vai dar 20? 4. 4 vezes 5, 20. Então, posso ver aqui que a minha solução, ou raiz da equação, é para o x igual a 4. Ou seja, quando eu substituo o valor de x por 4, eu vou ter 5 vezes 4, que é igual a 20. Ou seja, tem um equilíbrio, tem uma igualdade verdadeira. Então, eu digo que o conjunto solução, ou conjunto verdade, eu coloco aqui, ó, S é igual, abro chaves, coloco
a solução que eu encontrei, fecho chaves. Ou V, conjunto verdade, é igual a abre chaves, coloco o valor que eu encontrei da solução e fecho chaves. Então, sempre vou ter que colocar em chaves para indicar que é um conjunto solução. Conjunto de um único número, sim, é um conjunto unitário, tá? Então, vamos lá. Para a segunda equação, daí a gente vai ter que traduzir, ó, determinar o número inteiro que subtraído de 10, ou seja, tenho 10, eu vou tirar esse número, tá? Subtraído de 10, resulta em 3. Equação obtida. 10 menos x. Olha, então, a gente tem que saber fazer essas traduções, tá? A gente vai ter que saber fazer as traduções. Isso daí a gente precisa sempre está treinando para poder traduzirmos as equações aqui, porque ó, um número inteiro subtraído de 10, tá? Então, estou tirando de 10, então 10 menos, não é? Um número inteiro menos 10, tá? Subtraído 10, não, é subtraído de 10, resulta 3. Então, uma boa leitura, tá? Uma boa interpretação é essencial para onde já estamos. Vamos lá, equação obtida na tradução. 10 menos x é igual a 3. Conjunto universo. Agora a gente está trabalhando com o conjunto universo. Ó, letra Z quer dizer que é o conjunto dos inteiros. Então, o conjunto universo é igual aos dos inteiros. E quais são os números inteiros? Os positivos e os negativos. E o zero. Então, posso encontrar qualquer um desses valores, tá? Se eu encontrar números positivos ou negativos para a solução dessa equação, eu vou estar determinando o valor que é possível, tá certo? Então, porque eu estou trabalhando com esses números. Agora, se eu encontrar um número que é fração, não posso. Então, vamos lá. Conjunto solução, qual seria o valor que eu tiro de 10 para ficar com 3? Tá? Então, qual o valor que eu tenho que subtrair de 10 para ficar com 3? Que é o 7. Ou seja, a solução é o 7. Então, o conjunto de solução, e o 7 é um número inteiro? É um número inteiro positivo. Então, é solução. Posso ter essa solução na minha equação. Agora, terceiro exemplo aqui. Determinar o número natural que adicionamos a 6 resulta 4. Determinar o número natural que adicionado a 6, tá? Resulta em 4. Vamos lá, então eu vou adicionar um número a 6, que número é esse? X. Então vai ficar x mais 6 e vai resultar em 4, que é igual a 4. Nós vamos considerar o conjunto dos números naturais. O conjunto universo vai ser o dos naturais, então só vou considerar o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não vou considerar menos 1, menos 2. Se der esses outros valores, então não tem solução. Então vamos ver. Solução. Tem um número que adicionado a 6 vai dar 4. Não, não tem. Não tem solução. Daí, a única solução que eu iria conseguir seria menos 2. Tá? Menos 2 mais 6, o sinal do maior, como eles têm sinais contrários, repite o sinal do maior, vai ficar positivo, e subtrai os sinais por causa dos sinais contrários. 6 menos 2, 4. Só que menos 2, pessoal, veja que menos 2 não é um número natural. Logo, se ele não é um número natural, então não pode ser solução, porque eu só estou considerando os números naturais. Então, não há uma solução, não há um número natural que adicionado a 6 resulta em 4. Conjunto de solução, nesse caso, não há conjunto de solução. E a gente indica ele como? Ó, solução é igual a esse círculo com o tracinho no meio, cortando ele, tá, diagonalmente, não diagonalmente, mas inclinado, tá certo? Melhor falando aqui. Então, com esse traço inclinado. E isso quer dizer que é um conjunto vazio. Ou então aqui, ó, as chaves que indica conjunto sem nada dentro. Daí também eu indico que é um conjunto vazio. Então, atenção. Agora a gente não pode indicar aqui, ó, conjunto de solução, aí abre chaves, coloca o sinal de conjunto vazio aqui, fecha chaves, tá? Então, isso daí não é permitido, não existe isso. Então, não consideramos isso aqui. Só essas duas maneiras aqui de fazermos, tá certo? De indicarmos que o conjunto é
um conjunto vazio, ou com símbolo de conjunto vazio, que é o círculo com traço, ou a chave está aberta e fechada sem nada dentro. Então vamos dar continuidade. Agora a gente vai começar a falar sobre a equação do primeiro grau com incógnita. Então, de maneira geral, dizemos que uma equação de primeiro grau na incógnita x, se puder ser escrita na forma ax, que é igual a b, considerando inicialmente a e b números racionais e a diferente de zero. Então, o que isso quer dizer aqui? Vamos lá. Toda a equação pode ser escrita dessa forma aí, ó. O a é um valor, ele vai estar, é um número que está sendo multiplicado a x, só não pode ser o zero, porque se for zero não vai ser uma equação e a gente não vai estar procurando incógnita. Tá? Então, o a pode ser qualquer valor, inicialmente pode ser qualquer número racional, ou seja, pode ser natural, inteiro ou em forma de raiz ou decimal, que é igual a b. B também é um número racional. Então, a gente tem como exemplo aqui, ó, 8x é igual a 16. Isso é uma equação. Vamos dar continuidade. Agora, vamos ver como é que a gente vai resolver as equações de primeiro grau. Somando ou subtraindo em ambos os membros de uma equação um mesmo valor, obtemos outra equação equivalente à equação dada. Como é isso aí? Vamos ver aqui na prática, tá? A gente pode somar ou subtrair valores em ambos os membros, ou seja, tudo que eu fizer num lado eu tenho que fazer no outro para dar certo. Então, se eu fizer no membro, eu tenho que fazer no outro membro. Se eu fizer no primeiro, eu também tenho que fazer no segundo. Por quê? Porque eu quero equilíbrio. Se eu somar, se eu tenho 5 quilos em um lado e 5 quilos no outro e colocar 1 quilo no lado, eu também tenho que colocar no outro para que a balança fique equilibrada. E se eu tirar 2 quilos de um lado, eu também tenho que tirar do outro, para que a balança continue equilibrada. Ok? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui essa equação. X mais 25 que é igual a 61. Ou seja, qual o valor que somado com 25, tá, vai dar 61? Vamos ver aqui a solução. Pessoal, a ideia sempre, tá? Presta atenção agora. A ideia sempre é isolarmos o x. E, se pudermos, no primeiro membro. Pode isolar no segundo? Pode, mas vamos praticar apenas no primeiro membro. Então, vou pegar o x e vou deixar ele isolado. E como é que eu isolo? Tenho que tirar tudo que não seja o x, tá? Tenho que pegar todos os números e passar para o outro membro. Tenho que pegar todos os valores numéricos e passar para o segundo membro. Como é que eu vou fazer isso? Aí a gente tem essa regra do princípio aditivo, tá? Da soma ao princípio aditivo. Então, vamos lá. Se eu tenho 25 aqui, o que é que eu posso fazer? Eu tiro esse 25. Se eu tirar esse 25, eu vou ficar apenas com o x do primeiro membro. E para eu tirar ele, eu tenho mais 25, eu preciso menos 25. Estou tirando agora, tá? Então, x mais 25, coloquei menos 25. Se eu coloquei de um lado, eu tenho também que fazer a mesma coisa do outro, para continuar equilibrado, porque isso aqui é uma igualdade, tá? Então, 25 tiro 25, vou ficar com 0. 61 tiro 25, fico com 36. Então, o número que eu estou procurando é 36. Terminei. Terminei a minha equação. Aprendi a equação do primeiro grau, utilizando já o princípio aditivo. Já já a gente vai para o princípio multiplicativo. E depois os dois juntos. Então, resolvi minha equação. Tirei 25, fiquei apenas com x. Ó, x mais 0 vai dar x. 61 menos 25, 36. X é igual a 36. Portanto, a solução é o 36. E como é que eu posso saber se é verdade isso? Substitua 36 mais 25 vai dar 61. 61 é igual a 61. Está equilibrada a minha balança. Agora vamos ver a regra do produto, ou princípio multiplicativo. Seguindo o mesmo raciocínio aplicado para o princípio aditivo, podemos também multiplicar ou dividir os dois membros de uma igualdade por um mesmo número diferente de zero. Feito isso, a igualdade mantém-se, de maneira geral, partindo da igualdade A igual a B, ou seja, eu tenho dois valores iguais, A e B são o mesmo número, tá? Porque eles são iguais, A é igual a B, então eu posso dizer que eles têm o mesmo valor, têm o mesmo peso.
Então, temos que, se eu multiplicar de um lado e multiplicar do outro, eles vão continuar sendo iguais. Ou se eu dividir de um lado e dividir do outro, eles vão continuar sendo iguais. Ok? Vamos ver aqui esse princípio aplicado, tá, a valores numéricos aqui. Seja 3 igual a 3. Isso daí é bem lógico, né? 3 é igual a 3. Se eu multiplicar por 7 de um lado e multiplicar por 7 do outro, vai alterar? Não, porque 3 vezes 7 é a mesma coisa que 3 vezes 7, que dá 21. Agora, se eu fizer o seguinte, ó, 12 é igual a 12. E dividir agora. Eu divido de um lado, se eu fizer de um lado também tenho que fazer do outro. 12 dividido por 4 é 3. 12 dividido por 4, 3 também. Então, encontrei, tá? Utilizei os meus princípios aqui, a regra do produto, o princípio multiplicativo, e vi que se eu fizer uma multiplicação de um lado e do outro, ou uma divisão de um lado e do outro, então a minha balança vai continuar sendo equilibrada, ok? Então vamos lá, vamos aqui para a prática. Resolver a equação e determinar seu conjunto de solução. Olha, um número dividido por 8 deu igual a 13. Que número é esse? Aí eu vou utilizar o princípio multiplicativo. O que é que eu vou fazer? Multiplicando os dois membros por 8 para que ocorra o cancelamento do denominador. Então, por que eu faço isso? Olha, na adição a gente utilizou a subtração. Eu tinha lá mais 25, para tirar o mais 25 de um lado, eu utilizei a subtração. Ou seja, eu estou utilizando operações inversas para tirar os valores. Qual é? Olha aqui, ó, um número está sendo dividido por 8. Está sendo dividido por 8, então, qual é a operação que faz o inverso da divisão? A multiplicação. Então, se eu multiplicar por 8, de um lado eu vou ter que multiplicar do outro, eu vou cancelar. Por que eu vou cancelar? Vamos ver. 8 multiplicando e 8 dividindo. Eu posso cancelar. A gente já aprendeu lá no sexto ano. Se eu estou multiplicando por um número e dividindo por ele mesmo, eu posso cancelar. Por quê? 8 tá, dividido por 8 vai dar 1. Então eu posso cancelar isso aqui. Só vai sobrar quem? O x. Ok? Então, só que do outro lado eu multipliquei por 8. 13 vezes 8 é igual a 104. Então, o valor que eu estou procurando é 104. Divida aí 104 por 8 para vocês verem se não vai dar 13. Tá? Então, minha solução, 104. Ok. Vamos ver aqui mais aplicações. Podemos também fazer o uso da operação inversa, em que o cancelamento do denominador 8 ocorrerá mentalmente. A verificação também pode ser feita. Veja, aplicando a operação inversa. Então, novamente, a mesma equação, x dividido por 8, que é igual a 13. Aí, o que é que eu posso fazer aqui? Já fazer o que a gente chama de passar para outro membro, tá? Eu estou dividindo por 8, aí eu pego esse 8 que está dividindo, passo para lá ele multiplicando. Passo para o outro membro com a operação inversa. Eu posso fazer isso, tá? Até é mais fácil, pessoal. Estou dividindo, passo ele multiplicando. Se eu estiver multiplicando, passo ele dividindo. Sempre quando eu pego de um membro e passo para o outro, eu troco a operação. Se ele está somando, ele vem subtraindo. Se ele está multiplicando, ele vem dividindo. E vice-versa. Então, a verificação, ó, 13 vezes 8, 104. 104 dividido por 8 dá 13. 13 é igual a 13, então é verdadeira. Então, essa segunda maneira é muito mais fácil da gente fazer. Mas aí só precisa de um pouquinho de prática, tá? Acho que é até mais fácil do que outras maneiras de a gente realizar. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui essa equação e determinar o conjunto de solução. Então, eu vou fazer também das duas maneiras. Temos aqui da primeira maneira, que é utilizando a regra, e depois a gente passando de um membro para o outro e mudando a operação, invertendo a operação, tá? Então vamos lá. Resolver a equação 6x que é igual a 72. Dividimos os dois membros por 6, que corresponde também a multiplicá-lo por 1/6. Então dividir por 6 é a mesma coisa que multiplicar por 1/6. Tá certo? Porque dividir por 6, se eu estou dividindo, o 6 vai estar embaixo. Quem é que está em cima? 1. Vamos lá. O 6 está multiplicando, o que é que eu tenho que fazer? Dividir, fazer a operação inversa. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes x, x. Então, eu posso cancelar.
6, cancelo com 6, só sobrou o x. Só que eu fiz de um lado, então também tem que fazer do outro. 72 dividido por 6, 12. Então x é igual a 12. 6 vezes 12 dá 72. Agora, vamos ver aqui a gente utilizando a aplicação da operação inversa. O 6 está multiplicando, se ele está multiplicando eu quero deixar o x sozinho, passo ele dividindo. Passei ele dividindo, ó. 72 está aqui, então 6 vem dividindo. 72 dividido por 6, 12. Pessoal, geralmente acontece de pegarem esse 6, colocar ele em cima e o 72 embaixo. Pegar o número que está multiplicando, colocar ele em cima e o outro embaixo. Não, ele está multiplicando e passa dividindo. Quem divide está em cima ou embaixo? Está embaixo, tá? Quem é dividido fica em cima. Ok? Então, está multiplicando, passa dividindo. Anota aí essas dicas, tá certo? Para depois não acabarem cometendo algum erro. Verificação. 6 vezes 12 é igual a 72, então é verdadeira. Agora vamos pegar o princípio aditivo e multiplicativo, os dois agora ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, vamos pegar essa equação 3x mais 2, que é igual a 29. Aí o que é que a gente vai fazer? Vou pegar, pessoal, utilizando aqui o princípio aditivo e depois, tá? E multiplicativo, e depois eu vou utilizar a operação inversa. Então vamos lá. 3x mais 2, primeira coisa que eu vou fazer é tirar os números e seguir a ordem do que eu aprendi. Primeiro, utilizar o princípio aditivo e depois utilizar o princípio multiplicativo. Então, utilizando o princípio aditivo, eu tenho 2 aqui no primeiro membro, para eu tirar ele tá positivo, é só colocar o negativo. Se eu coloquei de um lado, coloco do outro. Então, vai ficar 2 menos 2 vai dar 0, então só vai ficar 3x aqui. E 29 menos 2, 27. Agora, olha, que eu estou multiplicando o x. Vou ter que tirar esse número que está multiplicando. O que é que eu faço? Divido por quem? Por 3. Por quê? 3 dividido por 3 vai dar 1. E 1 vezes x, x. Só que vou ter que também fazer do outro lado. 27 dividido por 3 vai dar 9. X é igual a 9. Utilizamos o princípio aditivo. Agora, o melhor, isso aqui é mais simples, mais rápido. Ó, o 2 está somando, passa subtraindo. Tá na ordem. Primeiro os aditivos, depois os multiplicativos. Está somando, passa subtraindo. 29 menos 2, 27. O 3 está multiplicando o x, passa dividindo. 27 dividido por 3, 9. Terminei. X é igual a 9. Olha que a gente encontrou o mesmo resultado utilizando métodos um pouco diferentes. Aqui está a verificação. 3 vezes 9 vai dar 27 mais 2, 29. Então, verdade, encontramos o que a gente estava procurando, o nosso valor de x, da incógnita. E vamos pegar aqui uma equação mais trabalhosa. Vamos utilizar o princípio aditivo e multiplicativo nesse aqui. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer, verificar se eu posso resolver o que está dentro dos parênteses. Dá para eu resolver x menos 3? Não. E 2 menos x? Também não. Aqui, ó, eu só posso fazer essas operações de subtração e adição se a minha parte literal for igual. Olha aqui, ó. O 3 não tem parte literal e o 2 não tem parte literal. E aqui, ó, a parte literal é x e a parte literal é x. Então, não dá para eu fazer operações dentro dos parênteses. Então, o que é que eu vou fazer? Fazer a distributividade, eliminar os parênteses fazendo a distributividade. Como assim? Ó? O 3, ele está fazendo o que aqui? Quando não aparece o sinal, eu sei que tem um sinal de multiplicação. E ele está multiplicando quem? Quem está dentro dos parênteses. A mesma coisa acontece com 4 aqui, com menos 4. Tá? Então, 3 vezes x, 3x. Tá? 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 4 vezes x, mais 4x. Tá? Faço o jogo de sinal, tá certo? Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. E aqui do outro lado eu não tenho nada para fazer também. Aqui um tem parte literal e o outro não tem. Então, vamos continuar. Aqui, vou simplificar, deixar o mais simplificado possível. 3x com 4x vai dar 7x, menos 9 com menos 8 vai dar menos 17. Dá para fazer alguma coisa agora? Não. E do outro lado, também não.
nem no primeiro membro, nem no segundo membro. O primeiro membro eu deixei simplificado como eu pude. Agora eu vou começar a utilizar o princípio aditivo. Primeiro eu vou tirar, tá, esses que tem x, para deixar só no primeiro membro. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tirar esse 8x do segundo membro para que ele vá para o primeiro. Como é que eu faço isso? Utilizando o princípio aditivo. Ele está positivo, coloco ele negativo. Eu coloquei de um lado, tenho que colocar do outro para minha balança estar equilibrada. Então, 7x menos 8x vai ficar menos 1x. E 8x menos 8x, zero. Então, eu fiquei com menos x, menos 17, que é igual a menos 16. O que é que eu vou fazer agora? Princípio aditivo de novo. Vou tirar esse 17 daqui. Só que ele está negativo. Então, eu coloco ele positivo e aqui positivo também. Aqui, quando os módulos são iguais e os sinais contrários, vai dar zero. Então, 17 menos 17, zero. E aqui, menos 16 mais 17 vai dar 1 positivo. E fazendo aqui, ó, o x é igual, menos x é igual a 1, eu multiplico tudo por menos 1, tá certo? Vou multiplicar de um lado por menos 1 e do outro lado por menos 1. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero o valor do x positivo. Sempre eu vou querer o valor do x positivo. Menos 1 vezes menos x vai dar x. E 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, x é igual a menos 1. Vamos ver agora a gente aplicando a operação inversa. Fazendo a distributividade aqui, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 3, menos 9, menos 4 vezes 2, menos 8, menos 4 vezes x, mais 4x, e do outro lado não dá para fazer nada. Aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Simplificar 3 com 4, 7x, e menos 8 com menos 9 vai dar menos 17. Fazendo a operação inversa, o que é que eu vou fazer? Ó, vou tirar quem está x aqui no segundo membro e passar para o primeiro, sempre eu vou deixar quem está com x no primeiro membro. Quem não está, vai para o segundo, sempre isso. Então, esse está subtraindo, ó, menos 17 vai passar somando, mais 17. O 8x, tá? Ele está positivo, eu passo ele para cá, negativo. Ah, mas o 8 não está multiplicando o x? Sim, mas é o 8x. Eu não estou falando só do 8 nem só do x. Eu tenho que passar o 8x. Então, ele é um número. O 8x é um número, tá? E ele é positivo, então eu passo para o outro lado negativo. Se eu só fosse passar o 8 ou x, sim, eu passaria dividindo, porque eles estão sendo multiplicados, tá? Mas eu estou falando do 8x, que é um número só, quando eu descubro o valor de x. Então, como só estou falando do 8x em si, é só passar ele, só olhar o sinal dele, se é positivo ou negativo, e passar para outro membro. Se ele for positivo, vem negativo. Se for negativo, vai positivo. Então, passei para cá, ó, 7 menos 8 vai dar menos 1x. Menos 16 mais 17 vai dar 1. E agora, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Quero o meu x positivo, eu mudo o sinal dele. Só que se eu mudar o sinal do x, os outros também vão mudar. Quem for positivo vai ficar negativo, quem for negativo vai ficar positivo. Então, mudei o sinal do x, ficou x positivo, aqui era positivo, fica negativo. Então, terminei. Fazendo aqui, ó, a verificação, pessoal, 3 vezes menos 1 e menos 3, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. E aqui, ó, 2 menos menos 1, tá certo? 2 menos menos 1, tem o menos da operação que já estava e o menos 1 do x. Então, menos com menos vai dar mais, 2 mais 1, 3. Daí, eu vou multiplicar. 3 vezes menos 4 é menos 12, menos 4 vezes 3, menos 12, e aqui, ó, 8 vezes aqui, vou substituir por menos 1, o valor de x, vai ficar 8 vezes menos 1, menos 8, menos 16, menos 24. Então, menos 24 é igual a menos 24, verdadeiro. Então, pessoal, por hoje, a gente finaliza aqui, tá certo? A nossa aula sobre equação de primeiro grau. Espero que tenham compreendido esse princípio. Na segunda aula, vamos praticar, tá certo? A gente pratica e pratica mais se for preciso, tá certo? Vamos
vamos fazer os exercícios, vamos buscar também ampliar nosso conhecimento, podem buscar em outros lugares o exercício, tá certo? Façam do livro, façam em sites, brinquem bastante, tá certo? Com a matemática para aprender, para ampliar o conhecimento. E é assim, pessoal, a gente viu esse conteúdo que agora vai ser utilizado muitíssimo, tá, na vida estudantil de vocês. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda aí, tá bom? E estamos aí, finalizando aqui mais uma aula. Até mais, pessoal. Fui.